Abidene. Sob proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a sessão, convido a vereadora Cátia para para a primeira secretaria, e convido a vereadora Ana Michele para fazer a leitura bíblica. Senhor presidente, bom dia, senhoras e senhores. A leitura bíblica de hoje está contida no livro de Salmos, Salmos 23, versículos de 1 a 10. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo que nela contém, a órbita terrestre e todos que nela habitam. Pois ela mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor, ou permanecer em seu lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador. Tal é a geração dos que procuram, dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levanta, ó portas, levanta, ó pórticos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos dintéis. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, é Ele, o Rei da Glória. Amém. Passamos a leitura da ata pelo segundo secretário, vereador Gustavo Negócio. Bom dia a todos. Ata da 74ª sessão ordinária do segundo período legislativo ao dia 14 de outubro de 2019. Às 10 horas no plenário, doutor Mário Medeiros, o senhor presidente Irani Guedes, ladeado pelo vice-presidente Rogério Santiago, primeiro secretário interino Raimunda Nilda, segundo secretário interino Paulo Júnior, além dos demais vereadores, Ana Michele, pastor Alex, Tiago Cartacho, Betinho da Mala, Fativan, Binho de Ambrosio, professor Ita, Siqueira, Jeová Alves, Cátia Carvalho, Diniz, Rogério, Ralessa Freire e ausente o vereador Gustavo. Senhor presidente, sob proteção de Deus, em nome do povo parnamirinense, dê por aberta a sessão, convidando o vereador Carlos Alberto Agindo para fazer a mensagem da leitura bíblica, lida no capítulo 11, versículo 41 do livro de São Mateus. A ata da 92ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente constou de projetos de lei, requerimento legislativo, indicações e ofício. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Abidência Luciano da Silva, onde tratou mais uma vez a empresa Solares, que até o momento não pagou os funcionários, nem o FGTS. Foi concedido uma parte à vereadora Fativan, veementemente que o responsável de tudo que aconteceu na cidade de Parnamirim é o prefeito da cidade. Acrescenta que a falta de pagamento desse funcionário, o único responsável é o prefeito Rosana Taveira. Foi concedido também a uma parte à vereadora Nilda, que também partiu para dizer que tudo é responsável do Poder Executivo. Por fim, concluiu sua parte dizendo que é preciso pôr um fim nisso. Foi concedido a parte da vereadora Cátia, que deixou bem claro que o último contrato vigente é a renovação do contrato anterior, ou seja, de governos passados. Foi uma extensão até dezembro, que faz a licitação para toda a secretaria. Mas o Executivo fez uma prorrogação para evitar a descontinuidade da prestação de serviço. Explicando, seu novo contrato foi colocado para a empresa, seja qual cumpra os critérios. O tribunal agradece as partes, deixando as reivindicações. Encerrando o pequeno expediente do dia, o presidente de Irani Guedes passou ao de dia, colocando em única discussão de votação a redação final, número 67/2019, 54/2019, lei complementar 16/2019. Não havendo mais nenhum vereador ocupar a tribuna, nem mais matéria deliberar, o senhor presidente deu para encerrar a sessão, convocando para o dia 15 de outubro do corrente, hora regimental. Para constar, Paulo
Barbosa da Silva, secretário interino, fez lavar a presente ata, que lida aprovada será assinada pelos membros da mesa diretora. Lida a ata, senhor presidente. Lida a ata. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pela primeira secretária, vereadora Cátia Pires. Bom dia a todos. O expediente de hoje consta de emendas, projeto de lei ordinária, projeto de decreto legislativo e moções. Emenda 128, 2019, emenda aditiva 079 ao projeto de lei ordinária 111, 2019. Beneficiário, Centro de Intercâmbio, Cijude, autora vereadora Ralissa. Emenda ao orçamento ao projeto de lei ordinária 111, 2019, emenda aditiva 080, 2019, de autoria da vereadora Ralissa. Emendas aditiva 081, 2019, ao projeto de lei ordinária 111, 2019, autoria da vereadora Ralissa. Emenda aditiva 082, 2019, ao projeto de lei 111, do vereador Alex Sandro da Conceição. Emendas tipo impositiva 101, 2019, ao projeto de lei 111, do vereador Rogério César Santiago. Emenda 132, 2019, também impositiva, do vereador Rogério Santiago. Projetos de lei. Projeto de lei 095, 2019, institui a Semana da Capoeira no município de Parnamirim e dá outras providências. A vereadora Vandilma é a autora do projeto, subscrito pela vereadora Ana Michele de Farias. Projeto de Decreto Legislativo 090, 2019, dispõe sobre a concessão da comenda do método Zumbi dos Palmares de igualdade racial no município de Parnamirim, a senhora Josiane Bezerra Tibúzio. Autora, vereadora Nilda. Projeto de Decreto Legislativo 106, 2019, concede título de cidadão parnamirinense ao senhor Dejanilson Belício da Silva. Vereadora Nilda. Projeto de Decreto Legislativo 107, concede título de cidadão parnamirinense ao senhor Leonardo Augusto Alves e Silva, da vereadora Fativan. Projeto de Decreto Legislativo 108, 2019, concede título de cidadão parnamirinense ao senhor Flávio André da Silva. Vereador Alexandre. Concede, projeto de decreto legislativo 109, 2019, concede título de cidadão parnamirinense ao senhor Haroldo da Silva Oliveira. Rogério César Santiago é o autor. Projeto de decreto legislativo, concede título de cidadão parnamirinense ao senhor Alberto Magno Bezerra, vereador Rogério César. Projeto de decreto legislativo 111, concede título de cidadão parnamirinense ao senhor Tiago Nunes da Silva, Paulo Barbosa, vereador. Projeto de Decreto Legislativo 112, 2019, dispõe sobre a comenda da concessão da comenda do método Zumbi dos Palmares de igualdade racial no município de Parnamirim, a senhora Isali Rodrigues de Souza, vereador Rogério César. Moção de pesar. Moção de pesar número 029, a família lutada pelo falecimento do senhor Antônio Martins dos Santos Neto, autor vereador Irani Guedes. Lido o expediente, senhor presidente. Senhor presidente, ainda faltou as indicações. Perdão. Indicação 1230, 2019, Ramildo Pereira, vereador, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor Taveira, extensiva Censu, a substituição das lâmpadas de iluminação atuais por lâmpada de LED na rua Campo do Marte, loteamento Sonho Verde. Indicação 1231, vereador Hamilton Pereira,
indica ao chefe do Poder Executivo a substituição das lâmpadas atuais por lâmpada de LED na rua Campo de Minas, Sonho Verde. Indicação 1232, Carlos Alberto da Silva, indica ao chefe do Poder Executivo e à SESDEM o estudo de viabilização para tornar a rua Raquel Gomes de Castro mão única e que seja esta sinalizada em toda a sua extensão. Indicação 1233, vereadora Ralessa Freire, indica ao chefe do Poder Executivo, extensiva DENIT, seja realizado esforço no sentido de implantar taxões de sinalização para o viaduto da Coabinal, quilômetro 7,8 da BR-101 neste município. Indicação 1234, Ralessa Freire, vereadora com assento, indica ao chefe do Poder Executivo, extensiva Censul, para que imponha esforço na implantação de bancos da Praça na Areia, na área verde do Caminhódromo, na Avenida Paulo Afonso, bairro de Monte Castelo. Indicação 1236, vereadora Raimunda Nilda, indica ao chefe do Poder Executivo e à CELIM que une esforço para a execução de um mutirão de limpeza no bairro de Monte Castelo, em especial na rua Raimundo Barros Cavalcante, José Pinto e ao José Augusto Nunes. Indicação 1243, 2019, vereadora Iane Guedes, indica ao chefe do Poder Executivo e à Censul que proceda com a instalação de lâmpada de LED na rua Argentina, em Passagem de Areia. Agora sim, lido o expediente, senhor presidente. Fazendo a verificação do código nesse momento, presente nessa sessão, vereador Jeová, vereadora Ana Michele, vereadora Ralessa, Fativan Alves, vereador Abidene, vereador Carlos Alberto Betinho da Mala, vereador Binho de Ambrósio, vereador Gustavo, vereador Irani e vereadora Cátia. Agora sim, lido o expediente. Bom dia a todos e a todas. Na sessão de hoje temos uma vereadora inscrita para fazer uso da tribuna. Eu convido a vereadora Cátia para usar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ocupo essa tribuna para externar o meu sentimento de alegria, de muita emoção na tarde de ontem, quando eu tive a honra de participar da solenidade da assinatura do convênio entre a Prefeitura de Parnamirim, via Secretaria Municipal de Educação, com o Instituto Ayrton Senna. Esse instituto que tem feito história no nosso país. Era um desejo, ontem foi tornado público, para quem estava presente, do desejo oculto, que hoje todo o Brasil conhece, do nosso querido, saudoso Ayrton Senna, que vinha trabalhando no silêncio, no sigilo, a vontade e o desejo que ele tinha de ajudar as crianças do nosso país. E logo que ele não teve tempo, né, de ver esse projeto ser executado, e sua irmã, Viviane Senna, ela resolveu realizar esse desejo do seu irmão, do nosso querido Ayrton Senna, e colocou o Instituto Ayrton Senna para fazer história no nosso país. E nós temos aqui, no estado do Ceará, um exemplo muito, um exemplo claro, um exemplo da eficiência desse projeto, que é a cidade de Sobral. A cidade de Sobral hoje, ela é referência na educação do nosso país. A vereadora Nilda é do Ceará e sabe muito bem disso, né? Você estudou lá, né, vereadora? Esteve lá. Mas foi a partir de pesquisas, a partir de estudos do Instituto Ayrton Senna, para entender por que tantos alunos, e principalmente no Nordeste, eles não conseguiam ser alfabetizados. Eles abandonavam a escola entre o 3º e o 5º ano. E aí
no estudo avançado, no estudo responsável, eles conseguiram identificar. E eu posso dizer, vereadora Ralessa, que eu me emocionei com o vídeo que foi passado lá. Eu me emocionei, me levou às lágrimas realmente, de ver aquelas crianças dando seus depoimentos. E a maior, para não dizer a totalidade dessas crianças, eram que elas entendiam que elas não podiam, que elas não seriam capazes de ser um homem de bem, uma mulher de bem, de ser alguém na vida. E esse projeto do Instituto Ayrton Senna, ele tem no seu maior objetivo é levar a oportunidade para desenvolver as bases na sua aprendizagem. No Brasil, mais da metade das crianças matriculadas no 3º ano do ensino fundamental não está corretamente alfabetizada, o que impede a sua progressão nos estudos e provoca atraso e evasão escolar nos anos subsequentes. São todos esses assuntos, essas situações que aqui falei. Para desenvolver a essas crianças a autoestima e a oportunidade de seguir em frente, o que foi que a gente testemunhou no relato de muitas, o Instituto desenvolveu, em parceria com milhares de gestores e educadores do nosso país, a proposta do Se Liga. Essa proposta de alfabetização para alunos em estado de defasagem, idade e série, matriculados no 3º ao 5º ano fundamental. E como é que funciona esse programa? A proposta se destina aos estudantes não alfabetizados em estado de defasagem da idade e série, por meio de apoio à formação integral dos educadores. O Se Liga, ele promove a alfabetização plena desses alunos, de maneira integrada ao seu desenvolvimento socioemocional, permitindo que recupere o atraso e sigam em frente. Por isso que o nome é Se Liga. E ontem nós tivemos essa grande satisfação. Nós somos o último município do país a ter esse modelo que vem feito há alguns anos com o Instituto Ayrton Senna. E o próprio representante do Instituto, ele na sua fala, ele disse que se não fosse a insistência e a persistência da secretária Justina Iva, e a gente aqui tem que ressaltar a importância do trabalho e a competência da secretária, a parte, vereador. Nós não teríamos sido agraciados com esse convênio. A partir de agora, vão ser consultas, vão ser auxílio, uma parte, vereadora. Mas não mais a forma como se faz e como se fazia até ontem, porque a partir de hoje não mais nenhum município vai poder fazer o modelo que a gente ontem foi agraciada. É muito importante que, quando eu terminar meu raciocínio, é muito importante a gente ressaltar a relevância do Instituto Ayrton Senna e do município de Parnamirim, porque agregado a esse convênio, nós estamos agregando outras ferramentas, vereador Ítalo. Está para chegar nessa casa, e todos já sabem, né, que a Prefeitura, a Secretaria de Educação do município, já lançou no site as inscrições para as matrículas do ano que vem. Mas o prefeito entende que não tem vaga suficiente para todos os alunos. E está para chegar, está na Procuradoria, terminando de ser confeccionado um projeto maravilhoso. Projeto
de as vagas remanescentes ou as vagas que não forem preenchidas, a Prefeitura vai, e essa Câmara irá apreciar esse projeto, eu tenho certeza que será aprovado por unanimidade, de permitir parcerias com escolas privadas, através de incentivos fiscais e de tudo que a lei possa albergar. Então, nós vamos garantir aí que as crianças, todas as crianças, depois me permite estejam uma parte nas salas de aula. E isso, já houve algum tempo, vereadores, que isso já foi praticado no nosso município. Na época que a Agnella era prefeito, nós não tínhamos no ensino fundamental, nós tínhamos no ensino superior essa abertura. E a lei federal, ela tem nos seus artigos, ela também protege e autoriza a municípios a realizar esse tipo de parcerias. Então, é verificando que existe, por mais que nós tenhamos escolas e CMEIs, ainda existe um grande número a ser contemplados de alunos no ensino fundamental. Também agregado a isso, o prefeito recentemente corrigiu a promoção, né, dos professores na questão da mudança de letra. Então, a educação, a gente percebe que ela está caminhando nesse município no trilho certo, no caminho certo, e os resultados não vão ser agora, não vão ser amanhã, não vão ser o próximo ano. Esses resultados, os frutos dessas ações, eles vão ser colhidos daqui a alguns anos. E daqui a alguns anos, nós vamos encontrar com essas crianças, já adolescentes, alguns já adultos, e nós vamos ver que serão homens e mulheres de bem e qualificados. Porque esse é o pensamento da administração Rosana Taveira, mas feito com responsabilidade. Alguém pode nos perguntar, e por que não foi feito antes? Porque havia todo um planejamento, tinha vários entraves de ordem jurídica e que não nos permitiam isso. Em relação ao Instituto, essa proposta vem sendo trabalhada desde o primeiro dia que a secretária Justina Iva se apresentou no nosso município para dar sua contribuição. E que contribuição ela está nos dando? Uma parte, vereadora Cátia. Assim que eu terminar, eu concedo todos os apartes, mas hoje aqui eu vou continuar aqui no meu raciocínio. No final, todo mundo será agraciado com nossa parte. Então, eu quero dizer que há 20 anos, os resultados que esse Instituto nos traz aos municípios, e aí a vereadora Nilda nos fala aqui, né, há pouco, que visitou o município de Sobral, e ela sabe que resultados se obteve com a educação através dessas parcerias, porque foi através da entrada do Instituto que o município passou a promover outras ações relacionadas à qualidade no ensino. E há quase 20 anos, o Se Liga vem possibilitando uma transformação na vida de milhões de crianças ao redor do nosso país. Além de atingir índice de alfabetização, que chega a 95% de alunos alfabetizados, 95%. São os índices atingidos com esse projeto e esse desenvolvimento dessa plataforma do Instituto Ayrton Senna. A proposta promove desenvolvimento integral de estudantes e de educadores, permitindo que cada aluno e toda a rede de ensino avance rumo aos seus sonhos e metas.
De acordo com a avaliação de impacto realizada em 947 municípios do nosso país, que são parceiros do Instituto, a adoção como política pública das propostas do Instituto para as primeiras séries do ensino fundamental promoveu um avanço educacional até 8 vezes a velocidade média dos municípios brasileiros, que eu acabei de citar como exemplo o município de Sobral. Depois da entrada do Instituto, através da mesma parceria que está sendo feita aqui, o município ele acelerou em 8 vezes mais a promoção e o avanço da educação naquela cidade. Então, nós temos a agradecer. Só gratidão é o nosso sentimento ao Instituto Ayrton Senna, que nos deu essa graça, né, de escolher, de aceitar Parnamirim, e foi uma graça porque foi o último município a celebrar esse convênio dessa forma. Agradecer à secretária Justina Iva pela insistência, pela persistência, por não desistir, por acreditar que íamos conseguir, e ao prefeito Taveira, que possibilitou, que abriu as portas, que promoveu toda e qualquer estrutura e documentação, o aparato da nossa estrutura administrativa, para que hoje, ontem, né, no caso, e hoje, a gente possa estar aqui parabenizando especialmente as crianças do nosso município, porque vão receber um apoio educacional importantíssimo. E também aos nossos educadores e aos nossos gestores, porque terão uma ferramenta importantíssima para transformar a vida de nossas crianças, que o município de Parnamirim, como eu já falei, já vem adotando algumas medidas. Quem é que não lembra aqui do prêmio do IDEB, a premiação que o prefeito mandou para essa casa em forma de projeto de lei, foi aprovada por todos, para que incentivasse as escolas, os gestores, os profissionais, para que nós possamos voltar o que não foi feito nos últimos anos da gestão passada, a gente possa recuperar os índices, os melhores índices do nosso IDEB no nosso município. Então, é fundamental nós estarmos aqui hoje para fazer esse registro. Eu não poderia me furtar diante da emoção que eu senti ontem em ver o depoimento das crianças, não só das crianças, dos gestores, mas o que mais nos chamou a atenção foi o depoimento das crianças, que na sua grande totalidade são crianças de baixa renda e que não tinha estrutura familiar nenhuma e que não tinha perspectiva de futuro, e estavam ali felizes, dizendo que são capazes, que são fortes e que vão ser médicos, advogados. A maioria, vereadora Ana Michele, quase todos, dos seus depoimentos, disseram que vão ser formados, que vão ter a sua formação superior depois de todo esse processo que esse instituto, com as prefeituras, vem acontecendo na Bahia, no estado do Ceará e agora no nosso município, Parnamirim. Concedo a parte da vereadora Ana Michele. Vereadora Cátia, bom dia. Obrigada pela oportunidade. E nós não poderíamos deixar de corroborar com a fala de Vossa Excelência, mais uma vez parabenizando, porque Vossa Excelência, há alguns anos, meses,
trava batalhas, aquelas batalhas de combater os bons combates, que só um guerreiro, uma guerreira verdadeiro, íntegro, digno, que tem espírito público, traz de uma forma tão firme, técnica, ética, mas com a sensibilidade e o amor. Uma mulher, uma mãe, avó, e toda uma trajetória como mulher pública, como ente público, como representante do povo. E Vossa Excelência traz a educação. Educação que vem do educare, da paideia grega, que é a base da pedagogia, que é o pai da ideia. A educação que, independente de classe social, como Vossa Excelência traz a grande libertação, a libertação do ser, a libertação das trevas, da ignorância, da exclusão, do preconceito. A educação que realmente oportuniza, que abre portas, mas principalmente, vereadora Kátia, a senhora, como uma das defensoras das políticas públicas essenciais, sendo ela, dentre elas, a essencial, sem dúvida alguma, a educação, traz essa notícia maravilhosa para o nosso município. Nós sabemos que não é todo gestor que tem o olhar da importância das parcerias, não é todo gestor que é articulado, que tem compromisso com a coletividade, que apesar do momento de crise, de retrocesso do nosso país, inclusive principalmente no aspecto da educação, não só a educação superior, como a pós-graduação, como os intercâmbios com outros países, mas a educação básica, né, a educação de jovens e adultos, através, inclusive, infelizmente, dos cortes orçamentários e os cortes de recursos. Não vou me deter a esse aspecto, mas eu quero apenas citar, inclusive como comissão de educação desta casa, e como professora também, há 22 anos, eu tenho mais da metade da minha vida em sala de aula, a gente tem esse privilégio, já passamos pela educação básica, média, técnica, superior, pós-graduação. Não me vanglorio, nem estou querendo aparecer, apenas dizer que quando Deus nos oportuniza, aí a gente lembra de Paulo Freire, quando ele diz que a gente aprende muito mais ao ensinar, não é verdade? Então, vereadora, eu quero dizer que a Prefeitura de Parnamirim, que o prefeito Rosano Taveira, que não me surpreendo com a secretária Justina Iva, pela o nome e a história e a sua formação e sua experiência, sua sensibilidade já de estudo. Às vezes que tive o privilégio de conversar com a professora Justina Iva, na sua tranquilidade, elegância e sabedoria, aprendi muito. Quero dizer que o prefeito Rosano Taveira tem todo o nosso apoio, do nosso mandato, da nossa voz. E quero parabenizar a Vossa Excelência como líder do governo, parabenizar o prefeito pela iniciativa e dizer que estamos à disposição, até porque quando a senhora fala que muito nos emociona, que se emocionou ao ouvir os relatos, não só dos gestores, educadores, do próprio Instituto Ayrton Senna, que a senhora não vou ser redundante porque a fala de Vossa Excelência sempre me contempla, mas eu quero dizer que nos anima, viu, vereadora Kátia? Nos anima de continuar a luta pela educação de qualidade pública, entre aspas, gratuita, entre aspas, repito, mas de qualidade. Parabéns pela fala de Vossa Excelência, pelo tema que Vossa Excelência traz. E como já disse, e repito, e não tenho problema nenhum de dizer, até porque eu sou, graças a Deus, procuro ser muito autêntica. Me sinto representada por Vossa Excelência. Muito obrigada pela parte. Vereadora Nilda, na sequência, a vereadora Fativã. Bom dia a todos. Parabenizo a vereadora por trazer mais uma vez para esta casa as discussões em relação às melhorias do processo ensino e aprendizagem no município de Parnamirim. Porém, eu faço aqui algumas ressalvas, porque, na verdade, a Prefeitura de Parnamirim está sendo omissa no cuidar das nossas crianças. Nós sabemos que Sobral existe uma política pública, onde ela surgiu pelo comprometimento político de todos os representantes no estado do Ceará. E aí a gente traz para Parnamirim
os eixos que, em Sobral, esses eixos temáticos, eles funcionam. Começa pela questão dos gestores escolares. Em Sobral, passa por uma seleção pública e por um concurso público. Parnamirim, a prefeitura, não quer cumprir nem a Lei 58 de 2015, que dispõe que os gestores passarão por eleição. Então, a prefeitura de Parnamirim já passou o prazo do cumprimento desta lei. Fez para algumas escolas, sim, mas não conclui o processo de eleição para todas as escolas da rede municipal de ensino. É falta de quê? Falta de vontade política do Poder Executivo da cidade. Outra problemática que dificulta o processo é a questão do fortalecimento da ação pedagógica. Em Sobral, existe a formação continuada, existe a escola para a formação da equipe docente de todas as escolas. Parnamirim, nós temos uma escola de formação docente, que é a Escola Joana Alves, também localizada lá no bairro Cajupiranga. Como é que está esta escola? Praticamente abandonada. Não está abandonada graças aos profissionais, os professores, os gestores, os pais, os estudantes que ali trabalham. Mas a formação continuada, que é responsabilidade da Secretaria de Educação e do Poder Executivo, não existe no município de Parnamirim, mas existe o prédio com o nome lá estampado. Escola de Formação Docente, mas na prática não acontece. Um outro ponto, e aí é a questão, a qualificação docente, que eu já falei, que é a valorização do magistério. Essa valorização do magistério, ela não perpassa apenas pela capacitação, mas ela também perpassa pela a infraestrutura das nossas escolas. Como é que a gente está vendo as nossas escolas hoje? As quadras estão destruídas. A prática de esporte é muito importante para os nossos jovens, para as nossas crianças. Nós vamos aqui na Escola Maria do Céu, no Hélio Galvão, dentre outras, as escolas estão interditadas. Como está sendo essa prática para cuidar do esporte e, inclusive, diminuir a violência no município de Parnamirim? Então, esta qualidade para a melhoria do ensino perpassa também por investimentos. A gente vai numa escola faltando açúcar. Açúcar é o básico para a merenda. Existe a polpa, não tem o açúcar, dificultando o trabalho das nutricionistas que são capacitadas, que organizaram o cardápio. Mas, no entanto, não se chega a todos os ingredientes para a merenda. Está chegando o açúcar, Casa Legislativa, esta semana. Acabei de chegar de uma escola que chegou 20 quilos de açúcar. O açúcar está sendo entregue de uma forma parcial. Isso dificulta, sim, o processo ensino e aprendizagem. Outra problemática que a gente constatou é o calor dentro das salas de aula. Não é discurso, é uma parte já... Tá certo, eu vou finalizar, e é uma boa ressalva, porque em alguns momentos, alguns vereadores pedem a parte, fazem um discurso, e não há nenhuma observação, mas eu aceito que é dentro do regimento desta casa, que seja para todos. Muito obrigada pela observação, eu vou finalizar. Finalizando aqui, já que ultrapassei a parte, dizer que os aparelhos de ar-condicionado, eles foram adquiridos no finalzinho de 2016 e eles estão guardados no teatro. Significa dizer que as nossas crianças estão no calor e os aparelhos guardados. Isso também dificulta o processo ensino e aprendizagem. Eu finalizo dizendo que o que falta em Parnamirim é exatamente
tirar as leis do papel e colocar em prática. Falta também vontade do Poder Executivo, vontade de querer fazer e cuidar das nossas crianças. Inclusive, até hoje, no município de Parnamirim, está faltando os professores para as nossas crianças com necessidade, os auxiliares que ainda não chegaram. Também está faltando os vigias, que ia existir uma contratação por meio do concurso, também não tem, e as escolas estão sendo arrombadas com frequência, levando os materiais como televisão, data show, dentre outros. Tudo isso dificulta o processo ensino e aprendizagem do município de Parnamirim. Muito obrigada, parabenizo a vereadora por trazer para esta casa essa discussão, mas eu finalizo dizendo que o que falta em Parnamirim é uma gestão pública mais humanizada e respeitosa com a nossa educação. Muito obrigada, vereadora. Antes de passar a parte para a vereadora Fativan, eu quero dizer que, pela fala da vereadora Nilda, nada funciona em Parnamirim. Nada funciona. E o que a gente sabe é que, primeiro ponto, reformas. Nós fizemos uma licitação para reparos, mas nós não tínhamos conhecimento de que fazia mais de 20 anos que as escolas do nosso município não sofriam uma verdadeira reforma. Eram os alinhavos, eram retalhos, era igual uma coxa de retalho. Ajeita aqui, emenda ali, e chega uma hora que a casa cai. Chega uma hora que não tem condições de sequer reparar. E a licitação que foi feita, ela foi feita para reparos, não para reformas. Porque tem escolas que precisam verdadeiramente de uma grande reforma. A licitação já está sendo concluída para iniciarmos as reformas verdadeiras. Porque é estrutura, é instalação elétrica, é hidráulica, e isso não se faz com a licitação só de reparos. Não há condição. Nem a empresa que ganhou com o objetivo de fazer reparos, ela tem condições de atender, porque é uma empresa pequena, porque ela foi contratada, o objetivo era reparos. Os professores, nós chamamos os professores do ano passado, agora depois de baixar o limite prudencial, que era de 58, baixamos para 48. Agora nós estamos chamando mais 95 professores. Nós também, uma coisa me chama a atenção, se nada funciona, especificamente no assunto de hoje da educação, porque no município de Parnamirim não há greves para a educação, que nos anos anteriores tinha e muito. Tinha muita greve. Eram deflagradas várias greves. O sindicato, nesse governo, ele não tem trabalho com esse município, porque o sindicato é feito para ser o representante dos professores, dos gestores. O sindicato não atua mais porque não tem, não encontra. Porque essas coisas que a gente está reparando, que são importantes, elas estão sendo feitas. Mas estão sendo feitas com responsabilidade. Nada de alinhavo, nada de emenda, nada de licitação atropelada, dispensa. Dispensa de licitação é uma coisa que pouco se usa aqui, só que não tem, que tem a verdadeira urgência, que não tem jeito. E aí a gente estabelece isso. O que acontece é que a merenda, como a vereadora falou aqui, falta açúcar, falta isso, são coisas pontuais. E eu fico a me perguntar, por que esse gestor não vai à secretaria e não cobra e não vai atrás? Porque anos atrás, se fazia isso? Não sei. É um questionamento que eu deixo aqui para a gente analisar.
E vou dizer, Sobral, como todo mundo sabe, Ceará, como o Nordeste em geral, Bahia, os índices de educação são os piores, eram os mais baixos e ainda continua. E Sobral só teve essa recuperação depois que o Instituto Ayrton Senna entrou e aí ensinou, vamos dizer assim, ao Executivo a trabalhar as políticas públicas. Sobral não tinha execução de políticas públicas, não existia. E passou a existir da educação quando o Instituto Ayrton Senna entrou. Aí sim, eles não deram peixe, eles dão a varinha e ensinam a pescar. E aí o gestor, o aluno e o gestor da educação, o diretor da escola, ele aprende e também aprende a pescar. Então, os ar-condicionados, senhor presidente, eu aqui já peço o tempo da liderança. Os ar-condicionados, vão visitar as escolas. Por que não são todas as escolas que já receberam? Porque tem alguns ainda armazenados. Alguns, não são todos. Porque as escolas não têm estrutura, instalação elétrica suficiente para receber os ar-condicionados. E é por isso que nós o Executivo está fazendo nova licitação para poder fazer uma reforma geral, não só na parte elétrica, mas nas estruturas gerais das escolas. E eu tenho certeza que o próximo ano nós vamos estar aqui e relatando tudo que foi feito nas escolas do nosso município. Vereadora Fátima. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à vereadora Cátia por me conceder a parte. E, vereadora Cátia, realmente o Instituto Ayrton Senna é um instituto de muita responsabilidade, que ele tem um desenvolvimento enorme quando ela chega em qualquer município. A gente fica muito feliz dele chegar aqui no nosso município. Mas, com isso, nos traz um outro pensar. Como está a gestão do nosso município no que diz respeito à educação? Porque o que me traz o pensar é a capacidade de assumir a educação do nosso município está zero quando se diz respeito à gestão. Porque como que uma escola, ela chega ao final de um ano letivo e de repente não tem professores para assumir a sala de aula? Como chegar ao final de um ano letivo sem aquele aluno conseguir pelo menos uma matrícula para estudar? Como chegar ao final de um ano letivo com vários problemas de falta de merenda? A vereadora Nilda bem colocou que está chegando aos pouquinhos a quantidade de açúcar no município de Parnamirim. Como chegar ao final do ano letivo se as quadras que deveriam servir para a prática de esporte dos alunos, caindo na cabeça dos alunos? Então, isso é falar de responsabilidade, Vossa Excelência, do município. Isso é falar de um planejamento no município de Parnamirim. Eu discordo totalmente com a sua fala. Quanto à questão das reformas ou manutenção, se a senhora pegar o diário oficial do nosso município, está lá: reformas e manutenção das escolas. Que eu até troco essas duas palavras por uma velha maquiagem que estão fazendo nas escolas. E fico triste, vereadora Cátia, quando a senhora coloca que
o município de Parnamirim está em perfeito estado porque não houve greves. Sabe por que não houve greves? Porque, pelo menos, o salário dos professores está em dia. Pelo menos isso. Mas isso é obrigação da gestão do município. Também já era demais o professor ele ter que ir dar aula na sua escola, na sua sala, e ter que levar ventilador, muitas vezes fazer cotinha para a merenda, para os alunos continuarem na sala de aula, porque falta merenda, e também já era demais não ter o salário na conta no final do mês. Então eu vejo, vereadora Kátia, como um ponto positivo o Instituto Ayrton Senna chegar na nossa cidade, mas eu vejo com um ponto negativo a falta de respeito, a falta de cuidado com os alunos, com os professores, enfim, com a população do nosso município. Obrigada, vereadora Kátia. Eu que agradeço. Considerações na fala da vereadora, numa parte. Greves não se faz só por causa de salário atrasado, não. Greves se faz por condição de trabalho, por N motivos. Quer dizer que um servidor, um funcionário só vai fazer greve porque o salário dele está atrasado? Não acredito. Isso não é o pensamento dos nossos professores, não é o pensamento de Parnamirim. Quando se há uma má estrutura, uma má condição de trabalho, qualquer servidor, ele pega a plaquinha, se junta, o sindicato e vai lá e diz, estamos em greve por conta disso, por conta daquilo. Não é só por conta de salário atrasado, não. Isso aqui é a resposta que a gente tem de apresentação de uma gestão que está fazendo um planejamento e respondendo com responsabilidade. Eu continuo falando isso e vou continuar, porque acompanho e entendo, né, o pensamento de cada um. Mas se eu fosse prefeita, eu acho que a vereadora Fativan, qualquer vereador aqui, se fosse prefeito, não teria coragem de contratar ninguém estando com 58% do limite prudencial. Primeiro porque a gente ia passar o resto da vida respondendo. Ia levar aí um inquérito civil, improbidade administrativa. Isso foi fruto que recebemos. Não se conserta os erros, e tem alguns erros que levam anos para ir consertando. Então, quero finalizar, senhor presidente, dizendo que eu me sinto uma mulher, eu sou muito feliz, graças a Deus. E eu sinto que sou amada por Deus, porque eu não fui convidada para essa solenidade, não. Eu estava lá na prefeitura, em reunião, e aí, oportunamente, fui convidada para participar e assinei como testemunha desse projeto, desse convênio. Então, por isso que eu digo, Deus é bom o tempo todo. E eu sou muito feliz porque sou amada por Ele. E quero, para finalizar, senhor presidente, dizer que nossa comissão se reuniu, né, a gente falou aqui sobre o projeto da Zona Azul, né, no pronunciamento da vereadora Fativan, a respeito do requerimento, nós aparteamos e dissemos que nós já tínhamos analisado o projeto e encontramos alguns vícios e que a decisão da comissão era de fazer essa audiência ou de ir à Procuradoria e apresentar os erros. E nós fizemos um ofício, senhor presidente, que vai ser assinado amanhã, pedindo, né, ao excelentíssimo prefeito, né, nós vamos protocolar, para, através desse, nós vamos solicitar a retirada do projeto de lei 135/2019, que autoriza o poder público a instituir, manter, operar, outorgar a exploração do estacionamento rotativo em via de logradouros. Faz-se necessário o supramencionado projeto devido à adequação de alguns pontos,
Como eu falei na fala do aparte, tem que determinar a isenção dos idosos e deficiente físico. Não está no projeto. Determinar a isenção aos entregadores de mercadorias e serviços também não está. E as notificações das penalidades emitidas com base de aviso da irregularidade precisa ser adequada. Então, por esse motivo, senhor presidente, nós vamos protocolar esse ofício para que o referido projeto ele seja retirado da pauta. Muito obrigada. Como não tem nenhum vereador inscrito, antes de ir para a ordem do dia, fazer a verificação de quórum. Presente no plenário, vereador Ítalo, vereador Pastor Alex, vereador Manuel Diniz, Paulão Júnior, vereadora professora Nilda e vereador Rogério Santiago. Vamos à ordem do dia. Na ordem do dia, em primeira discussão, em primeira votação, projeto de lei 136/2019, que cria auxílio alimentação aos servidores efetivos comissionados e ou detidos do quadro de pessoal do município de Parnamirim, desde que sejam no efetivo exercício das atividades e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Em primeira discussão, projeto. Em primeira discussão. Pois não, vereadora Nilda. Fazendo aqui só algumas observações em relação ao projeto, que o projeto, ele diz que dispõe sobre esse auxílio de alimentação aos servidores efetivos, comissionados e ou cedidos no quadro pessoal do município. Mas em outro artigo, ele diz que é proibido para os funcionários do quadro que estejam cedidos. Então, tem aí uma dupla interpretação. Então, é importante rever essa situação. Um outro ponto é a questão que o projeto ele relata, que é para os profissionais que eles tenham 30 horas ou 40 horas. Existe uma recomendação federal onde diz que o servidor ele pode receber esse auxílio fazendo uma proporcionalidade de acordo com a sua carga horária. Se ele tiver uma carga horária inferior a 30 horas, ele vai ganhar o auxílio de acordo com a sua carga horária, que seja 20, que seja 30, que seja 40. Então, nós fizemos uma emenda, que foi a emenda aditiva número 1/2019, onde nós colocamos que o valor do que se trata seria reduzido em 50% para os servidores com carga horária de 20 horas semanais. Mas, infelizmente, a comissão arquivou. E aí eu faço esta observação ao projeto, mesmo porque não é inconstitucional, porque existe na esfera federal. Se existe na esfera federal, porque em Parnamirim foi considerado inconstitucional. Então, eu faço esta observação em relação ao projeto de número 136 de 2019. Obrigada, senhor presidente. Em votação, em primeira votação, projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação, com observação da vereadora Nilda. Requerimento Legislativo 160/2019. Requer ouvir o plenário com fundamento no artigo 150 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parnamirim, que seja realizada audiência pública para tratar da autorização e exploração de estacionamento rotativo nas vias e logradouros públicos do município de Parnamirim, Zona Azul, conforme projeto de lei 135/2019, oriundo do Poder Executivo. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Fativan. Em discussão, o requerimento. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Como não tem nenhuma matéria deliberada, duplo encerrada a sessão e convoco outras 2 sessões para amanhã,
às 10 horas da manhã. Bom dia.